Boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Me chamo Gabriel, tá? Sou doutorando do Programa de Ensino Biociência em Saúde, né? Gabriel Assunção Firmo Dantas, sob orientação da doutora Tânia, tá? E aí a minha proposição aqui, né, é o artigo, né, que eu escolhi, que escolhemos, né, foi esse, né? Jogos sérios para educação e treinamento, né? Ele é são professores da Universidade de Genova, tá? Inclusive, ele é fundador da Sociedade de Jogos Sérios, né? E também tem uma estudante na época lá, que na época ela é estudante, ela estava fazendo doutorado lá. É no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve, tá? Do Huizinga, 2019, né? E aí ele traz algumas considerações, né? Que temos o Homo sapiens, né? Que é aquele homem que tem a evolução, né? Que evoluiu lá dos macacos, né? Nós temos o Homo faber, né, que é uma nova evolução, né, que é o homem que produz, o homem que fabrica. E aí ele comenta também sobre o Homo ludens, né, que é o homem lúdico, o homem que brinca, o homem que joga, o homem que faz algo lúdico. Então ele traz jogos sérios como são jogos pensados, né, com objetivo diferente do puro entretenimento, tá? Ou seja, também são jogos que a gente chama de aprendizagem, educacionais ou jogos instrucionais, tá? E aí o uso do termo jogos sérios, ele é mais recente, tá? Ele começou lá em 1970, com o ABT, isso que está lá no artigo, né? Que ele faz a diferenciação entre jogos de diversão e jogos de aprendizagem, assim, pela primeira vez, o uso do termo, tá? Jogo sério. E mais atualmente ainda, né, no meio digital, a partir de 2002, tá? Com a iniciativa, né, chamada Iniciativa de Jogos Sérios, que é encabeçada por David Rejeski e Ben Sauer lá nos Estados Unidos. E aí ele traz essa temática, jogos sérios, esse termo, tá, para o meio digital também. Trago aqui uma explicação também, né? Essa aqui é de própria, tá? De produção própria, né, que nós temos quatro tipos de jogos, né? Nós temos os jogos sérios, né, que são os jogos que vão para educação, aprendizagem, os jogos de entretenimento, que são jogos focados na diversão, tá? Nós temos as simulações, que é quando o jogo, né, a atividade ela simula algo da vida real, você queira ali também focar na aprendizagem. E temos as gamificações, que são elementos de jogos utilizados dentro da aprendizagem, né? E aí eu criei esse gráfico aí, tá? Essa concepção, né? E cada um tem um pouquinho de um, tá? O jogo de entretenimento vai ter um pouquinho de aprendizagem, o jogo sério vai ter um pouquinho de diversão, tá? Vai ter um pouquinho de simulação. E no final nós temos o que é aplicado atualmente, tá? Seja na educação, seja na diversão, tá? Ou treinamento. Isso é importante falar porque os autores eles trazem esses termos, tá? Mas eles não explicam dessa forma que eu expliquei aqui agora. Com a difusão, né, dos aplicativos, de novos dispositivos, né, que smartphone, tablet, vários tipos de jogos eles começaram a surgir, né? Começaram a se firmar para diferentes tipos de usuários, seja estudante, seja adulto, trabalhadores, com aplicações, objetivos diferentes, né? Com aplicação institucional, né? Com treinamentos, com avisos, no âmbito político também, né? E implementação de diversos tipos de jogos, né? Seja ele arcade, primeira pessoa, jogo tabuleiro, né? E dentre outros. E aí, né, discute também sobre os numerosos exemplos de jogos de aprendizagem, né? Mostrando o uso de jogos sérios, né? Que o rapaz até fala, né? Agora eles permeiam a sociedade, tá até em inglês aqui, eu não traduzi, tá? Eles permeiam a sociedade, né? Eles abrangem a sociedade, causando a promoção de saúde e também do marketing, né? Usado no marketing também, né? E aí tem a questão do advergame, que é um aviso de jogos, tá? Que ele é algo que está sendo popular, né? Que está sendo entregue, né? Por meio de comerciais dentro dos jogos, né? São pequenos gamezinhos, pequenos jogozinhos que estão ali dentro. E aí os jogos sérios, né? Eles foram inicialmente concebidos para treinamento de pessoas nos seus trabalhos, tá? E aí também no treinamento militar, né? Ele é bem utilizado em questão de simulações. Então, assim, jogos sérios estão sendo usados em diversos treinamentos, né? Na educação, né? Desde a escola primária, né? Até as universidades, né? Como os autores expuseram.
Aí esse verdinho aqui é que eu trouxe meu mesmo, tá? Então, assim, os jogos sérios, eles podem ser aplicados desde lá do ensino maternal, 3 anos, né? Até programas estricto sensu, né? Durante as pesquisas que eu também já realizei. E aí, né, um estudo de Jahiro Tashiro, né, ele informou que, embora não haja evidência de como os jogos podem incrementar a educação na saúde, né? Não tem essa uma evidência mais concreta, isso lá em 2014, dá para demonstrar, né, que esses jogos eles têm uma alteração no padrão clínico, né? Geralmente para o bem, né? E aí, esses fatos demonstram que o design, né, a criação de um jogo de série é um desafio complexo, né, que vai envolver uma variedade de dimensões e que o uso de jogos de série na educação devem ser propriamente organizados, não só aplicar por aplicar, né, porque achar que você está querendo fazer algo diferente, vou fazer algo diferenciado hoje, vou aplicar um jogo lá. Tá, mas ele tem que ser focado na educação, você tem que saber aplicar na educação, né? E aí os autores trazem essas classificações dos jogos, né? Ele traz diversas classificações. Uma primeira, né, que é baseada em psicopedagogia, em técnica dos jogos, tá? Uma taxonomia Hypercube, né, desenvolvida por Kit Meyer Rush, que ele aborda o propósito, a realidade, o envolvimento social e atividade, né? Então, o propósito alcança a diversão, o prazer, a realidade. Como que eu consigo imitar contextos reais, né, e fictícios e trazer isso para dentro do jogo, no processo de visualização para o aprendente, tá? Envolvimento social. Então, assim, eu tenho jogos que vai desde um jogador solo, né, até jogos multimassivos, que envolvem diversos jogadores, 4, 10. Os jogos online aí envolvem mais de 40, 100, 1000, tá? Dependendo do tipo de jogo. E atividades. Esse jogo ele é do tipo ativo, ele vai promover alguma ação do usuário, né? E aí quem conhece aí, nós temos o famoso Wii, né? Que quando lançou, que tinha a movimentação, o videogame, você movimentar o seu corpo, né? Fazer uma dança lá como parte do jogo, né? Ou vai ser um jogo passivo, né? Que a pessoa fica parada, né? Jogando, mas ela não se movimenta, como se fosse um filme, como se fosse uma espectadora de um filme. E aí, mais adiante, né? Eles trouxeram também de um site, né? Que ele é destaque nesse tipo de jogos, tá? Ele tinha mais de 2.800 jogos, né? Ele é referência mundial. E aí ele traz algumas outras questões para você avaliar um jogo, né? A jogabilidade, que é o gameplay, né? Que é quantas vezes você vai jogar, as regras, a base do jogo, tá? O propósito, o que você quer com aquele jogo? Você quer educar? Você quer informar? Você quer fazer uma propaganda? Você quer transmitir uma mensagem, tá? Você quer fazer um comércio, né? O mercado, quem é o teu mercado, tá? Ele é o mercado da indústria de entretenimento, vai ser o governo, vai ser a saúde, vai ser a educação, para quem que você quer produzir aquele jogo, né? E o público, quem é o público, né? São profissionais, são estudantes da faixa etária. E aí, depois disso aí, nós temos uma descrição, classificação, que é quando eles fazem um resumo, né? de todo apanhado. Você vai descrever o tempo de aprendizagem, o modo de jogo, né? Avanço do jogador, a previsão de feedback, a análise de componentes dos jogos, né? Então, assim, quem é o usuário que está usando, quais são as regras, qual a entidade, né? A pedagogia, né? Eles trazem ali uma taxonomia, né, de Gala, que são 5 empreendimentos, né? 5 sites trabalhando nessa área. Um deles foi o Gala, né? Ele organizou em dois grandes setores, né? Uma parte teórica, onde ele fala do construtivismo, do objetivismo, do pessoalismo, né? E o outro dos resultados, né? Então, assim, uma está na parte da teoria, outra está em resultados, né? As habilidades interpessoais, afetividades, a implementação do uso, né? As configurações, quem é o usuário-alvo, né? Quais são as categorias específicas, né? E as tecnologias para desenvolvimento. O que você está usando para desenvolver? Está usando a IA? Hoje, 2014 já se falava de IA. Então, imagina hoje que temos uma popularização da IA, por exemplo. Os mecanismos de jogo, a ferramentas, plataforma, tá? Então, tudo isso é uma forma também de classificação que eles trouxeram. E aí eles resumem, né, essa criação de jogos sérios depois, né, que são a teoria, né, que vai falar da pedagogia, da cognição, aprendizagem, psicologia, a fluidez, a presença, a percepção, comportamento, a aprendizagem, os conteúdos, né, o que você vai colocar de conteúdo ali? Vai ser matemática, vai ser saúde,
Vai ser religião? Vai ser física, biologia? O que que você quer botar ali? E depois o design de jogos, que aí quando você chegar no ponto em comum aqui, né, você vai ter o teu jogo da forma que você quer. E aí eles também trazem uma parte lá sobre análise de jogos sérios, né? Como é que eles fazem essa análise, né? E dois modelos eles se utilizaram para complementar o jogo sério. Um é a taxonomia de Bloom, que eles revisaram, tá? E o outro modelo de aprendizagem experimental de Kolbe, tá? Então, assim, ambos eles vão pelo lado da epistemologia genética do desenvolvimento cognitivo de Piaget, colocando a experiência, né, que o usuário tem, que o jogador tem, no centro do processo de aprendizagem, tá? E aí a gente puxa lá um pouco para a metodologia ativa, né? O que é a metodologia ativa? Você colocar o aprendente, o aluno, né, como centro da aprendizagem, né? Como detentor do processo de aprendizagem também, né? Não mais um mero espectador, mas um sujeito ativo. Fizeram um quadro comparativo, né, das competências cognitivas lá na taxonomia de Bloom, tá? Que aborda o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, o resumo e a validação, tá? E o outro, o objetivo na realidade de Bloom, né, junto com o Anderson Carroll, tá? Que é lembrando, entendendo, aplicando, analisando, avaliando e criando, né? É um gráfico cíclico do que acontece com a aprendizagem, tá? Então ele tem um instrumento concreto, a observação refletiva, né? A concepção abstrata e a experimentação ativa, né? Então é um processo contínuo acontecendo, que lembra a teoria proposta por Moreira, né? Que ele fala que a aprendizagem ela ocorre com o novo conhecimento que você assimila, tem a modificação ali na cabeça do aprendente, né? E aí você faz a acomodação, aí você chega num passo de equilibração, né? De você encontrar aquele despertar, né? Aquele insight, aquela luz, e aí assim você gera um novo conhecimento. E isso também é contínuo, né? E também relaciona os jogos com cognitivismo e raciocínio lógico, né? Que eu achei interessante trazer. E aí o artigo ele traz alguns exemplos de utilização de jogos sérios, né? Primeiro ele tem esse jogo aqui que é o Cancer Space, né? Que é um jogo voltado para os profissionais da saúde, né? Que eles vão atender no aspecto, né, comportamental deles, de como eles vão agir, de como eles vão fazer, né? Para tratar pessoas que estão com problema de câncer. O Raymason 2, né? Que é um jogo online, né? Que ele é voltado para os pacientes, nesse caso. Então, assim, eles têm processo de câncer, também voltado para o câncer, né? Então, assim, eles vão entrar dentro do corpo humano, o bonequinho deles, tá? O avatar deles, e eles vão combater esse câncer dentro do jogo. Então, eles vão combater como? Usando a quimioterapia, antibiótico, as próprias defesas naturais do corpo, né? E o legal desse jogo é que os estudos que fizeram lá, né? Ele motivou os pacientes, né? E eles ficaram mais abertos a emoções positivas, né? Que geram mudança química no corpo para tratar melhor a própria doença dele real, né? Inclusive da quimioterapia. E aí também temos esse jogo também que ele simula você dentro de uma pessoa, dentro de um país, tá? Com interações políticas, decisões pessoais, econômicas, problema familiar. É um jogo assim, é um jogo de vida, né? Real Life, de 2010. Né? E aí o resultado desse jogo foi que os estudantes, né, que jogaram como parte do currículo, eles demonstraram uma maior empatia global, tá? E o melhor interesse em aprender sobre outros países, né? Foi o que eles conseguiram constatar. Também temos um outro jogo sério, né, usado para o ambiente corporativo, né, administrativo, gerencial, que é esse jogo aqui, o Sim Venture, tá? Eles também fala de outro Go Venture CEO e do Marketplace, tá? Esse jogo aqui, né, ele tem sido usado dentro da faculdade, do ensino superior, com os alunos, né? Que aí ele vai ter indicadores de performance com base nos algoritmos, né? Que vai ter balanço bancário, fluxo de caixa, valor da empresa, lucro bruto, tudo aquilo que eles estudam, né? De forma que eles vão tomar decisões, né? Coerentes com o que está se propondo no jogo, que vai simular a vida deles no real, tá?
E aí o jogo ele tem períodos mensais, né? Como se fosse a cada fechamento de mês você tem que tomar uma decisão com base naqueles dados que estão sendo ali apresentados para você. Aí eu aproveitei para trazer um para mim também, né, para o meu lado, tá? Que são jogos também que eu trabalhei já com os alunos, né? Então, eu também consigo constatar algumas mudanças com base nos jogos, tá? Então, esse aqui é um jogos que envolve a engenharia civil, tá? Que é o conteúdo, uma disciplina que é uma física aplicada, que eu apliquei com os alunos. Eu tenho um jogo que a gente fez assim, que tratou mais de cana, envolvendo segurança do trabalho, né? Saúde e segurança do trabalho. Nós também fizemos o perfil, né? Fizemos imagem e ação, aqueles jogos clássicos, a gente transportou isso para a segurança do trabalho, né? Fizemos uma competição de maquete também, tá? E esses dois aqui são os mais atuais, né? Que foi o semestre que passou agora, no final de junho, né? Que aqui é um jogo que eles fizeram uma interpretação, né? De algum um acidente acontecendo, as causas, então assim, envolvendo já também, já puxando um pouco para a arte também, né? Para aquela parte interpretativa, né? E aqui um jogo chamado Imagine, que eles tinham que sobrepor cartas para simular algo que eles queriam dizer, né, relacionado a algum acidente de trabalho, algum processo lá. E aí, o que é que tem que se ter ao se implementar o jogo sério? Os cuidados, né? Os autores trouxeram isso para a gente também, né? Que precisa de ter uma boa avaliação, né? Então, você precisa ter parâmetros, você precisa ter métricas, análises, ferramentas e técnicas, tá? A avaliação ela é a chave do jogo e educação, para os jogos de educação, né? Desde que ela consiga permitir uma compreensão das condições atuais do usuário final, né? O que é básico, você vai direcionar para aquele seu público-alvo. E a avaliação ela é contínua, tá? Ela tem que ser contínua quando estiver sendo aplicada, porque vai gerar um feedback que você vai sempre estar melhorando a sua atividade. A adaptabilidade, diferentes perfis também de alunos, é uma capacidade difícil de fornecer para professores. Então, imagina assim, o professor ele fornecer um estudo adaptado para cada aluno. Imagina uma sala enorme, tá? Então, quando a gente tem um sistema de jogo gamificado, nós podemos gerar melhor isso, né? Atrair um valor agregado que vai ter um suporte para um aprendizado mais eficiente. No entanto, devido à complexidade da natureza humana e diferenças individuais, uma avaliação objetiva e sistemática do comportamento e desempenho do aluno permanece altamente difícil. Porque, além disso, além da análise de avaliação, que leva em consideração a forma do jogo sério, ainda estão pouco desenvolvidos. A gente não tem como ter uma métrica para avaliar, ainda não tem um estudo mais completo. E a conclusão dos autores, né, os jogos sérios eles buscam incrementar o processo de aprendizagem por meio da atratividade, motivação, né, e efetividade de ferramentas, que também podem criar situações positivas entre os estudantes e professores. Até agora, a efetividade dos jogos sérios tem se demonstrado por recentes estudos, mas o potencial para instrução, em particular para ter enredos e contextos convincentes, onde os jogadores podem adquirir novos conhecimentos e habilidades de forma eficaz e eficiente, e onde o progresso pode ser verificado com precisão, ele está muito longe de ser efetivado ainda. Tá? Então, assim, ele precisa trabalhar mais, desenvolver melhor isso aí. Então, assim, há uma necessidade crescente de métodos e ferramentas científicas, de engenharia, né, para a construção e desenho de jogos, como meios que forneçam experiências de aprendizagem eficazes, né? Isso vai permitir cobrir uma variedade de tópicos com novas ferramentas que pode dar aos alunos que têm dificuldade com a abordagem de ensino, né? O desenvolvimento de jogos sérios da nova geração requer a exploração de tecnologias avançadas, né, como a IA, interação humano-computador, celular, realidade virtual, neurociência, tá? Que são capazes de efetivamente unir o objetivo educacional e de entretenimento, que é um equilíbrio difícil de alcançar, em totalidade significativa e atraente, tá? E aqui são alguns autores que é da minha parte mesmo, tá? Que trabalham, né, com jogos, né? Tanto na psicologia, antropologia, educação, linguística, tá? Que foi o Carneiro que fez esse levantamento, né? E alguns autores trabalham com objetivos institucionais e acadêmicos. Aqui estão as referências, tá? Além do artigo, eu usei essas referências aqui também, certo? E aí fica aberta a dúvidas, perguntas, comentários, quem quer jogar, ou vamos criar um jogo aí, certo? E é isso, pessoal.
aberto a comentários.